Um dos grandes inimigos da igreja atual chama-se ignorância. A igreja não saber quem ela é, o que ela é, sua origem, os seus princípios. E quando a igreja não sabe disso, ela fica perdida. E eu quero perguntar para você: é possível voltarmos à igreja primitiva? Seria possível voltar àquele mover, àquela ação do Espírito Santo, aquele povo diferente que nós conhecemos, que a palavra de Deus fala na igreja primitiva e até o 2º século? Seria possível voltar a ser assim como igreja hoje? Eu quero responder desde já com muito otimismo, aliás, com fé, porque fé é mais do que otimismo. Dizer para você que é possível. Eu creio que é possível. Se não fosse possível, eu não poderia estar aqui, porque eu acredito na igreja. Eu acredito que eu estou naquela igreja que há 2000 anos atrás ela estava adorando ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Deus não é o mesmo. A palavra não é o mesmo. O Cristo não é o mesmo. A fé também é a mesma. E eu creio, e eu quero ter essa fé. Você vai ler comigo Atos 2, do 42 ao 47, depois Atos 4, do 31 ao 35, mas eu vou ler pausadamente, e eu vou mostrar para vocês 7 palavras-chave do livro de Atos. 7 palavrinhas que eram as mais faladas pela igreja primitiva. Os assuntos, não tem ali quando passa na TV, quais são os assuntos mais falados na rede social? E aí fala, este é o tal assunto mais falado do dia. E qual era o assunto dessa igreja? Quais eram as palavras-chave? E aí eu vou ler com você, e você vai ver como que era essa igreja. Se nós conseguimos essas 7 chaves, e trouxermos essas 7 palavras para o nosso dia a dia, nós voltamos a ser como a igreja primitiva. Atos 2:42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A primeira palavra que a igreja, ela falava, e que aqui diz que eles perseveravam, é a palavra doutrina. A palavra didaquê significa doutrina. Ou seja, a igreja tinha ensinamento, ela tinha mensagem. As pessoas, para vir para a igreja, elas tinham que passar por um doutrinamento, era ensino, aprendizado. Ou seja, a igreja, ela tinha uma certa característica de escola. E eu me lembro que as igrejas evangélicas, o período da sua força, foi o período da escola dominical, a era da escola dominical. Quando a igreja, ela nascia pelas escolas dominicais, aquelas igrejas eram robustas, preparadas, porque elas estavam na doutrina. Existe um documento, vou mostrar para vocês, que é um documento, um livro chamado Didaquê. Foi escrito entre o ano 96 e o ano 100, próximo ao Apocalipse. É um livro histórico antiquíssimo. E esse livro Didaquê, que você vai encontrar versões de domínio público na internet, para você ler se você quiser, pesquise lá, Didaquê. Aqui tem, esse livro escrito pelos seguidores dos apóstolos, tinha as doutrinas. E essa doutrina era o discipulado que fazia com os novos convertidos, ou seja, aquela igreja tinha ensinamento, e aqui dizia cada detalhe, querido, sobre como é o batismo, como que é a ceia, como que é o testemunho, sobre as responsabilidades, sobre várias coisas que o cristão tinha que aprender. Então eles tinham essa cartilha chamada Didaquê, e que existem os originais, e está preservado, não está na Bíblia, mas é um livro histórico, um documento da igreja. E a igreja tinha doutrina. E sabe por que nós muitas vezes perdemos a ênfase da igreja primitiva? Porque a gente vai atrás de novidades. A igreja está cheia, de festinhas e ocupada com tanta coisa e não prioriza a doutrina. Outra coisa também que acontece é o achismo. Eu acho assim, eu acho aquilo. Se eu não concordar com essa igreja, eu vou para outra igreja. Se eu não concordar com o meu pastor, eu procuro outro pastor. Irmãos,
Aí está dizendo a doutrina de quem? A doutrina da denominação? A doutrina do pastor? A doutrina da sua opinião? Está dizendo a doutrina de quem? Dos apóstolos. E a igreja primitiva tinha preocupação que a doutrina não fosse uma nova doutrina, mas fosse aquela mesma doutrina. Não podia ser diferente. Tinha que voltar àquela doutrina. A mesma primeira doutrina. Qual é a doutrina dos apóstolos? O ensinamento do Senhor Jesus. Então a primeira palavra que aquela igreja tinha que falar era didaquê. Era o ensino, doutrina. E as pessoas precisavam aprender aquela palavra. Continue comigo em Atos 2, o versículo 43, onde diz: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A segunda palavra que era falada por aquela igreja era a palavra dínamos, poder, força. Ou seja, o poder. O poder que você viu aí, que aquela igreja aconteciam milagres, aconteciam sinais, aconteciam curas. E o Senhor Jesus disse para aquela igreja também em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes veio o fogo do céu, aquela igreja foi cheia de poder, e aquele povo que estava trancado, tímido, com medo, eles mudaram. Eles passaram a ter força, a ter coragem, a ter ousadia, e Deus curava. Irmãos, a igreja tinha poder. Diz a história que um certo antigo nos pais da igreja, um estudioso chamado Tomás de Aquino, talvez você já ouviu falar, estava andando pelo Vaticano com um papa, e o papa olhou para Tomás e falou assim: olha, Tomás, nós somos sucessores de Pedro, mas não podemos falar como Pedro. Não tenho ouro nem prata. Porque Pedro disse, não tenho ouro nem prata. E ele disse, eu sou sucessor de Pedro, mas eu não tenho ouro. Eu não posso dizer que eu não tenho ouro nem prata. Porque o Vaticano cheio de ouros, tesouros, e o Papa se assenta numa cadeira de ouro e bebe numa taça de ouro. E aí Tomás de Aquino disse assim: você não pode dizer, não tenho ouro nem prata, mas você também não pode dizer, em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe por quê, queridos? A igreja tem buscado o poder do mundo. Cria-se hierarquias em que uma pessoa tem poder sobre a outra. Não é esse o poder. A igreja faz conchavos com a política para ter poder. Não é esse o poder da igreja primitiva. A igreja quer buscar fama. Muitos crentes querem buscar fama, querem se enriquecer através da música. Pregadores cobram para pregar. Não é esse o poder. O poder daquela igreja era o poder do Espírito Santo de Deus. Quando eles eram curados, pessoas eram curadas, libertas, queridos, a igreja não ficava rica não. Pelo contrário, ela era perseguida. Então o poder era o poder de Deus. E se nós voltarmos à doutrina, a didaquê, voltarmos a dínamos, ao poder, não o poder do que você pode fazer, mas o poder do que Deus pode fazer. Nós voltamos também a ser igreja primitiva. Por que não tem milagres na igreja ultimamente? Porque a igreja não tem buscado poder. Só tem uma forma, que é buscar o poder. A terceira palavra que era falada está no versículo 44. Quando diz assim, Atos 2:44. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa terceira palavra é a palavra koinonia, que significa comunhão, comum, união, unidade. Aquela igreja, eles tinham uma união tão grande, uma interdependência de um para o outro, que um precisava do outro. Eles sempre estavam juntos, queridos. E ali eles tinham a comunhão. Você leu também a comunhão do partir do pão, né? A igreja primitiva, você lê lá em João, capítulo 19, que Jesus ressuscitou num domingo. Daí a 8 dias, ele apareceu para os discípulos e partiu o pão. Depois no versículo 26 do capítulo 19, daí a 8 dias, Jesus reúne com os discípulos e parte o pão. Depois você lê lá em Atos 20, que eles se reúnem num domingo, num primeiro dia de semana, e partem o pão. Depois em Coríntios 16, versículo 1, que eles se reúnem no domingo e partem o pão. A didaquê diz, antigamente no tempo dos apóstolos, era dominical, era todos os domingos que era celebrado a ceia do Senhor. E aí, queridos, era comunhão.
Nós temos que estar juntos. Nós não podemos nos separar. E sabe por quê que a igreja deixou de ser primitiva? Porque ela se separou. Não estou falando no sentido de existir denominações. É importante que existam diferentes tipos de igreja, porque existem diferentes tipos de pessoas. E todos devem ser alcançados. Mas é porque as pessoas se separam. E dentro da própria igreja as pessoas não se unem. Não há uma comunhão. Quer ver um exemplo? É o fato de a gente estar falando e as pessoas talvez não estarem em comunhão, sentindo o que você está falando. Então é comunhão, você está aqui agora? Ou você está lá na sua casa? Ou você está ali fora? Você está onde? É comunhão, é estar junto. E aquela igreja prezava em primeiro lugar relacionamento, estar junto, ter tudo em comum. E se nós voltarmos a ser uma igreja assim, que não se preocupa com o outro, um cuida do outro, um está perto do outro, comum união, não é uma união diferente, uma união igual. Onde não são os títulos, nada, mas sim a unidade. Atos 2:45. Diz assim: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A quarta palavra é a palavra diaconia, que é serviço. A igreja tinha a tarefa de servir. E o serviço deles era tão radical, que era ao ponto de distribuir, de repartir o que eles têm. E aí você vê lá em Atos 6, que foram eleitos diáconos para poder partir o pão e ninguém ficar sem ter o pão para comer. Então você presta atenção, a palavra número 3 foi koinonia, comunhão, que era no caso o cear, estar junto, celebrando o corpo de Cristo. Mas ele continua, porque quando terminava a união, vamos atrás de quem não veio. Vamos cuidar daqueles que estão fracos. E a igreja tinha esse serviço. Onde que tem uma pessoa doente, vamos lá orar por ele. Onde tem uma pessoa com fome, vamos lá levar o pão. E assim a igreja ganhava pessoas. Porque eles tinham um serviço. E a igreja, muitas vezes, que eles mudou o serviço, nós trancamos aqui dentro. Ficamos construindo prédios faraônicos. E por isso a igreja mudou o seu serviço. Qual é o serviço da igreja, queridos? É cuidar daqueles que estão lá fora. E a igreja primitiva fazia isso. Eles repartiam o seu pão, pouco que eles tinham. Eles partiam, eles eram diáconos, eles eram servos. E é por isso que era uma igreja tão poderosa. Eu quero falar para vocês, se nós voltarmos a servir, arrumarmos um serviço, o que a cidade precisa, o que a comunidade precisa, o que alguém está precisando, nós voltamos a ser uma igreja primitiva. A outra palavra está em Atos 2, 46 e 47. Quando diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa quinta palavra é a palavra charis, que é graça. A igreja tinha graça. Você vê aqui que eles louvavam, tinham alegria, tinha singeleza de coração, ou seja, não tinha maldade. Diz ali que eles contavam com a simpatia das pessoas, ou seja, a igreja, ela tinha graça. Era uma coisa tão gostosa que tinha alegria, tinha prazer, tinha gosto, tinha simpatia, tinha louvor. As pessoas tinham graça. Ou seja, a graça é o perdão de Deus, é o amor de Deus, o favor imerecido. E a igreja tinha isso. Sempre eles faziam tudo, sabe como? De graça. E será que a igreja não deixou de ser primitiva? Porque as coisas pararam de ser de graça, não? Quantas vezes nós vemos hoje igrejas onde o dinheiro é valorizado, onde a pessoa que tem recursos é mais valorizada do que quem não tem. E aí nós vemos várias coisas, a igreja se enriqueceu, ou seja, a igreja perdeu a graça, queridos. Se nós queremos ser uma igreja primitiva, a gente precisa dessa graça. Essa graça que envolve pessoas. Olhar para o irmão sem, resistências, sem medo, sem preocupação. Louvar a Deus sem dificuldades. Ter alegria, ter essa simpatia comum. Isso é graça, queridos. E é por isso que ela crescia. Agora nós vamos para o capítulo 4, versículo 31.
A igreja precisa voltar à sua graça. Ela precisa voltar à didaquê, a doutrina. Ela precisa voltar ao poder, à comunhão, ao serviço. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Essa sexta palavra é a palavra querigma, que significa mensagem, pregação, anúncio, proclamação do Evangelho, que é as boas novas, do Logos, que é a palavra de Deus. Eles sempre traziam aquela mesma pregação de Jesus. Eles declaravam uma palavrinha chamada assim, metanoia. A palavra metanoia significa muda a sua cabeça, vira a sua cabeça. Ou seja, conversão. Eles começavam a pregação como Pedro, você vê no mesmo capítulo 2, que ele estava pregando no Pentecostes, e ele começa, arrependei-vos. Jesus começou a pregar como? Arrependei-vos. João Batista pregava como? Arrependei-vos. E eles gritavam metanoia, muda a sua cabeça. Como a gente tem dificuldade de fazer isso? E a igreja, ela tem que voltar a ter pregação. Irmãos, como eu percebo que as pessoas passam tempo na igreja e elas gostam de atividades, festinhas, comemorações, apresentações, igrejas viraram lugares de espetáculo, auditórios de apresentações, e os bons pregadores são aqueles que são animadores de auditório, contam uma piadinha, todo mundo gosta. Mas aqui não está falando disso. Está falando da querigma, que é uma mensagem libertadora, uma mensagem de poder, uma mensagem que impacta. Diz o texto de Atos 2, quando eles ouviram Pedro dizer, arrependei-vos, eles sentiram o coração transpassado, o coração cortado pela palavra de Deus. O que é isso, queridos? É o querigma, uma mensagem. A igreja tem que ter uma mensagem. Qual é a mensagem da igreja? Qual é a mensagem da igreja? Achava linda a minha igreja quando eu era criança. Tinha na placa da igreja, não sei se alguém lembra, era comum estar escrito assim, comunicamos o amor de Deus. Eu achava lindo quando as pessoas passavam e aí fala assim, a sua igreja é aquela que fala comunicamos o amor de Deus. Sim, nós temos uma mensagem que é falar do amor de Deus. E aí qual é o querigma da igreja? Nós temos que levar o evangelho, queridos, que Jesus falou, ide e pregai. Por que a igreja ela deixou de ser primitiva? Porque parou de pregar. Os crentes acham muito tempo, uma pregação de 20 minutos. É por isso. Sendo que nós temos, queridos, que voltar ao querigma, ao evangelho, à pregação da palavra. A última palavra está em Atos 4, versículo 33. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Com grande poder os apóstolos davam testemunho. Essa sétima palavra é a palavra testemunho, que é a palavra martiria. O que é a martiria? É você ser mártir. O que é ser mártir? É você dizer o meu testemunho de vida. Sabe até quando que eu vou guardar ele? Até a morte. E os mártires, era anotado o seu testemunho, o que fulano falou quando ele foi morrer. Estevão, ele declarou perdão sobre aqueles que o apedrejaram. E vários homens de Deus, como Tertuliano, queridos. Tertuliano, que ele falou assim, olha, eu vou morrer. Tertuliano, ele era um dos grandes pastores da igreja, na idade da igreja primitiva. E ele disse, olha, o sangue dos mártires é a semente que vai fazer a igreja crescer. Quanto mais mártires vocês matarem, mais semente vocês botam na terra. Assim disse o Tertuliano. O Policarpo foi o pastor de Esmirna, foi discípulo de João. Quando foi acender a fogueira, falaram, Policarpo, você vai morrer, você vai negar Jesus. Ele falou assim, olha, eu não vou negar meu Jesus.
E eu vou dizer uma coisa para vocês vão acender o fogo, mas daqui uma hora ele vai apagar. Eu quero ver o fogo eterno do juízo de Deus, jamais se apagará. E ali Policarpo morreu testemunhando ao Senhor. Na Coreia do Sul, onde existe um grande e verdadeiro avivamento, ali, queridos, a igreja sofreu durante muito tempo. Hoje não existem grandes igrejas, mas é voltado para a palavra de Deus e para a vida de oração. Diz que lá tem um museu dos mártires. E quando você entra no Museu dos Mártires, você vê várias molduras com quadros dos pregadores que morreram lá na Coreia pregando o Evangelho. E as molduras são iguais. Em cada moldura tem o quadro daquela pessoa que morreu pregando o Evangelho e embaixo está escrita a sua história. Como que ele morreu pregando o Evangelho? E aí as pessoas vão vendo aquelas molduras todas iguais. E quando você sai do Museu dos Mártires, existe uma última moldura na porta, ao lado, com uma moldura igual, mas com um espelho. Onde quem sai dali, olha para aquele espelho e está escrito: você seria um mártir? Eu quero perguntar para você, qual é o seu testemunho? Testemunho, queridos, é o ponto de morrer. E aquela igreja tinha essa palavrinha martíria. Eu morro, mas eu não nego meu Jesus. Eu quero perguntar para você, será que não é isso que está faltando na igreja? As pessoas saem da igreja por causa de qualquer coisa, largam o evangelho por causa de qualquer coisa. Precisa desse testemunho martíria. E essas 7 palavras, a palavra doutrina, é o que precisa na igreja. Ensino, didaquê, a palavra dínamos, poder, não poder do homem, o poder de uma denominação, mas o poder de Deus. A palavra koinonia, comunhão. A palavra diaconia, que é o serviço. A palavra charis, que é graça. A igreja tem que ser de graça, tudo pela graça. A palavra querigma, mensagem, evangelho. A palavra testemunho, martírio. Você morreria pela sua fé? Será que nós temos que voltar a ser essa igreja? Eu creio que nós precisamos voltar. Feche os seus olhos agora. Enquanto nós estamos aqui, existe a igreja perseguida. Tantos crentes são perseguidos. E hoje você está aqui. Qual a doutrina que você segue? A sua opinião? Você tem seguido a doutrina dos apóstolos? O que você tem buscado o poder de Deus? Ou você esfriou na sua fé? Como você tem buscado ao Senhor? Coloque a sua vida diante do Senhor. Você tem servido ao Senhor? Você tem estado em comunhão? Você tem recebido essa graça? Tem dado essa graça? Você tem levado essa palavra? Você gostaria de ser testemunha? Pai querido, neste momento, Senhor, eu creio, Deus, que é possível voltarmos à igreja primitiva. Eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, traga-nos, ó Pai amado, ao voltar à doutrina, ao Evangelho. Traga, Pai amado, o mover, ó Pai, de estudo da palavra, Pai, de conhecimento da Bíblia, da doutrina dos apóstolos. Ó Espírito Santo, venha sobre a tua igreja, impacta o teu povo com poder, com mover. Deus amado, tira, Pai, todas as barreiras e levanta para o teu povo com a força do teu Espírito Santo. Pai amado, repreende toda fraqueza. Em nome de Jesus, ó Pai, e nos dê, Pai, o teu poder, ó Pai, a tua unção, ó Pai, para que vidas sejam salvas. Pai amado, nos dê comunhão, Senhor. Que nós possamos aprender a perdoar, a estar junto. Pai, hoje é Santa Ceia. Estamos, ó Pai, aproveitando esse momento para a tua presença. Senhor, levando os teus servos, Pai, para o serviço cristão, para o ministério, para a obra de Deus, para serem diáconos, servos. Ah, Deus, nos dê a tua graça, Pai. Nós queremos ser uma igreja cheia de graça. Que as pessoas possam olhar para nós e querer estar conosco, porque tem graça, porque tem amor, porque tem para a tua bênção, Senhor. Deus nos ensina para levar a tua palavra com autoridade, com poder, ó Pai, de forma que os corações mais duros sejam quebrantados, Senhor. E levanta, Pai, testemunhas, ó Pai, neste lugar, Senhor. Levanta, Pai, testemunhas, ó Pai, neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu coloco para nossas vidas diante do Senhor.
E eu creio, Pai, que a tua igreja, ela pode voltar naquele mover da igreja primitiva, em nome de Jesus.